O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças disse esta quarta-feira, em conferência de imprensa na Praia, que as declarações proferidas ontem pelo PAICV em relação à dívida pública de Cabo Verde, pontuando a descida do país em 2 posições no relatório da Fitch Rating, são graves e falsas. Olavo Correia afirmou que foi uma comunicação irresponsável e que põe em causa a imagem do país. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças considera graves e falsas as declarações divulgadas ontem pelo PAICV sobre a avaliação da dívida pública do país. Na conferência de imprensa, Olavo Correia vai mais longe e afirma que o PAICV criou confusão em relação ao rating de Cabo Verde para tão somente falar mal do país. Sendo grave e falsa, foi uma comunicação irresponsável. Não falo do mensageiro, por quem eu tenho muito respeito. Falo do conteúdo da comunicação dele. E vamos aos factos. O governo entende como o PAICV, com esta conferência de imprensa, meteu os pés pelas mãos. Criou uma grande confusão. Com uma simples vontade de procurar dizer mal sobre Cabo Verde, sem argumentos. E quando se procura dizer mal sem argumentos, nós criamos apenas confusões. Olavo Correia aponta factos para contrariar os argumentos apontados pelo PAICV e diz que, em relação às agências de rating, existe um calendário, ou seja, 2 avaliações por ano, um no final do primeiro semestre e outro no final do segundo semestre. Correia fala ainda de uma análise errada a nível do rating por parte do PAICV. Desde logo o PAICV faz uma grande confusão porque o rating não é o rating da dívida pública. O rating avalia um conjunto de indicadores económicos onde a dívida pública também é avaliada. Então, não se trata aqui do rating da dívida pública, trata-se do rating da Fitch, a agência de rating Fitch. Em segundo lugar, o PAICV veio tarde, porque o PAICV está a falar de uma avaliação que foi feita e comunicada a 9 de dezembro do ano passado. Faz uma comunicação como se está a falar de uma avaliação de hoje. Em terceiro lugar, diz que houve uma avaliação em dezembro, há 2 meses. Como é que é possível 2 avaliações num período de 2 meses? Isso é impossível, não existe. A avaliação em relação ao rating de Cabo Verde é uma avaliação anual com mais uma avaliação semestral. Portanto, é impossível ter havido uma avaliação em dezembro ou em novembro e uma outra avaliação em janeiro. Portanto, uma grande confusão. Portanto, não corresponde à verdade. Ao contrário do que foi pronunciado pelo PAICV, o ministro explica que o outlook é estável e afirmado em B- e que tem sido esta classificação desde 2020 até hoje. Apesar da crise pandémica, o país soube garantir a sustentabilidade da dívida pública. Mas o mais grave ainda é o PAICV a dizer que Cabo Verde desceu 2 níveis na avaliação do rating. Isso é grave. Essas afirmações, quando são feitas porque põem em causa a imagem de Cabo Verde no mundo, devem ser confirmadas, reconfirmadas antes de serem feitas, porque aquilo que transparece na comunicação social é que Cabo Verde baixou 2 níveis na avaliação em termos de rating da Fitch. Só depois que vem dizer que, segundo o deputado do PAICV. Isso é grave. Correia destaca os dados positivos dos relatórios do Banco Mundial, do BAD e do FMI, que apontam Cabo Verde como um país do futuro e que a dívida contratualizada tem sido aplicada em setores produtivos e chaves para a promoção do crescimento económico e criação de empregos, com impactos diretos na economia e na vida das famílias cabo-verdianas.